Será que eu vou perder ele? Olá, pessoas, tudo bem? Dependendo do horário que você esteja assistindo esse vídeo, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Kathleen, eu sou mãe de 2, sou casada, tenho um filho autista de 6 anos e uma nenenzinha de 1 ano. E no vídeo de hoje eu vou ter um bate-papo aqui com vocês, tá? Não vai ser vlog, não vou sair, não vai ter rotina hoje, é só mesmo uma conversa, tá? Eu separei alguns tópicos aqui sobre o autismo do meu filho, como eu descobri, como foi a reação, né? O que eu senti, como foi falar com as pessoas. E se te interessar, fica aqui um pouquinho comigo. E então, o primeiro tópico aqui que eu separei é a negação, né? Porque quando a gente é pego de surpresa com algo que pode ser extremamente um divisor de águas na sua vida, a gente assusta, né? Assusta um pouco. Então, ainda mais quando é uma coisa que você não conhece, quando você nunca ouviu falar. Então, acabou que a gente, a primeiro momento, negou, né? E no meu caso, eu fiquei muito confusa e eu descobri, né? Eu descobri assim, uma amiga que tem a filha que já era diagnosticada e tudo mais, ela, por já ter o conhecimento, ela reparou que o meu filho, ele não agia como as outras crianças, né? E como na minha família eu nunca tinha muito contato com outras crianças, né? Não tem muitas crianças na minha família, pelo menos na época que eu cresci, eu era criança, né? E aí, à medida que eu fui crescendo, eu nunca tive muito contato com outros tipos de mães, né, e tal. Aí, num videozinho de festa, acabou que a professora mandou, né, as outras crianças estavam dançando, brincando com bambolê, e o meu, ele estava aparecendo na frente do vídeo, mas ele estava parado, ele olhava tipo assim, ele olhava pra lá e olhava assim, meio que de canto, sabe? E as crianças dançando e ele assim, fazendo assim e não interagia com ninguém. E aí eu recebi esse vídeo, mas não achei que era coisa de criança, né? Não vi nada demais ali. Essa mãe, que virou uma amiga minha, ela falou assim, mandou uma mensagem pra mim e falou: olha, mãezinha, eu não sei se você sabe o que pode ser que esteja acontecendo com esse tipo de atitude que ele tá fazendo, que chama estereotipia, que eu já vi outras crianças fazerem, que no caso isso é do autismo. Era bom, caso você se interesse, ver como é que se ele tem algo, procurar algum médico para poder mostrar para você se é isso ou se, enfim, conversamos. E a princípio eu fiquei assustada, mas sempre eu fiquei com o peito aberto para receber a informação de alguém que já tinha experiência sobre isso, né? Porque quando alguém vem falar algo de alerta para você, sem ser uma crítica por querer o seu mal, e sim uma crítica construtiva pro bem, assim, quando fala com educação com a gente no mínimo escuta, né? E aí chegamos no segundo tópico, que é a parte do se for, né? E se for, ai meu Deus, e agora? Será que é? Será que não é? Se for isso mesmo, e o que será?
né? Se não for isso, e o que é isso, né? Que coisa estranha, eu nunca ouvi falar disso. Alguém da minha família será que tem isso? Eu nunca ouvi falar disso. E se ele tiver, né? Nessa parte eu fiquei tipo assim, ansiosa, eu fiquei nervosa, eu não tive crise de ansiedade, mas eu fiquei ansiosa, né? E sem saber, né, o que fazer. Aí chegamos já no terceiro tópico, que é o que é isso, né? O que é isso? O que foi o que me fez aprender, pesquisar, né? Ver outras pessoas e procurar entender e pesquisar e viver com outras situações que poderia me mostrar umas saída, algo que eu pudesse ver que, ó, eu vi isso aqui escrito, eu vi tal vídeo e agora eu sei que tem isso e isso que acontece, que quem tem faz isso e isso, que no caso ele já fazia a estereotipia, né? Ele tinha muito isso de mexer com as mãos, ele já tinha muito de organizar as coisas em fileira. Ele pegava o carro dele, os carrinhos, o que fosse o Velotrol, e colocava de cabeça para baixo e ficava rodando. Ele rodava a roda para ficar vendo o círculo, né? Ele não brincava do carrinho assim. Se vocês tá aqui e já pesquisou um pouco sobre, eles fazem isso, né? Alguns autistas, não são todos, porque todo autista é diferente, mas eles gostam de ver as coisas que ficam rodando e pôr em fileirinha, em ordem de tamanho, ou por cores. Já faz muito tempo, né? Ele já tá com 6 anos e a gente vem vendo isso, eu não falei, né? Essa primeira vez que essa amiga falou comigo, ele tinha acabado de entrar na creche. Então ele tava lá para uns 2 aninhos. Com 2 aninhos a gente já começou a ver, né, saber sobre, pesquisar sobre. Chegamos ao quarto tópico, que é a comparação. Gente, não tem como você vê que seu filho está atrasado, que seu filho não fala, que o seu filho ainda não saiu da fralda, que o seu filho não interage, que o seu filho ainda não faz as coisas que os outros fazem, que mesmo não comparando com o filho das outras pessoas, vem na caderneta de vacinação os marcos de que cada idade do que a sua criança tem que estar fazendo para ela não ser abaixo da média ou acima demais. Então você, como mãe, né, infelizmente precisa, tá? Não por, ai, que inveja daquela mãe que o filho fala, ai, como eu queria que o meu filho cantasse como a filha da fulana. Não, não é assim que funciona, gente. É porque você botou ele na escola, as crianças são da mesma idade. Você vê um filho de uma outra criança que sabe beber água sozinha, ir no banheiro sozinha, e o seu ainda não consegue pedir para fazer xixi. O seu ainda não consegue pegar a garrafa d'água. Então, esse tipo de comparação que eu digo, sabe? Pra ser necessário, até porque você tá aprendendo, no caso, né? Eu tô falando sobre o meu relato, então era o meu primeiro filho, mãe de primeira viagem, então eu não tinha outras crianças, nunca tive convivência com outras crianças, eu não tive irmãos mais novos, eu não tive primos criança para poder saber se isso era normal ou se era algo fora da curva, algo que era, enfim. Espero que eu consiga estar sendo bem compreensível
no que eu tô falando para poder deixar claro sem... Mas enfim, caso eu não consiga estar sendo muito clara, depois eu faço um outro vídeo, vocês podem me falar algo que eu deixei passar, alguma pergunta que queiram fazer, e aí eu explico novamente, tento da maneira mais sucinta e realista e calma possível para poder deixar claro o que eu quero dizer, né? Que às vezes você fala A e a pessoa escuta B, isso é normal, gente, normal. Então, o número 5, tópico 5, eu coloquei em... Tá, e agora o que eu faço? Então, nesse 5, foi na época que eu já tinha conversado com meu marido e a gente, em conjunto, decidiu parar de negar, né, sair da fase de negação, passou a fase de procurar entender e chegamos à fase do e agora? Já temos uma pouquinha certeza, né, um pouquinho talvez que seja, né, que ele seja autista. E agora? Né? O que eu faço? Para onde eu vou? Quem eu procuro? Com quem eu falo? Que médico é? Né? Quanto vai custar isso, né? Porque, gente, infelizmente, pra gente que é baixa renda, salário mínimo, sem auxílio, sem nada, é 3 vezes mais complicado, porque autismo não é pra pobre, tá, gente? Infelizmente, se você não correr atrás, se você não ficar no pé, se você mesmo correndo atrás e botando no CISREG, procurando o SUS, ainda vai ser muito difícil. Porque às vezes você fica meses na fila e não consegue. Não tem médico, tá? E isso é uma realidade. Infelizmente, eu cheguei a colocar ele no SUS, não tinha neuro. Eu coloquei ele pra terapia ocupacional. Ele conseguiu uma vaga depois de 3 meses. Cheguei lá, a doutora disse que não era com ela. Aí a gente teve que voltar à clínica da família e falar que a médica disse que não era com ela. Ela disse que ela só atendia adulto. E aí, quando a médica recebeu essa guia com o escrito da própria doutora, assinado por ela, que ela não atende criança, ela tentou novamente colocar no sistema. E aí a doutora da clínica da família disse que não tem a opção de colocar que eu preciso que a criança seja tratada por uma médica que atenda crianças. A única opção que tem lá é: eu quero uma médica para terapia ocupacional. Não tem opção de idade. Ou seja, eu fui lá, era lá, só era ali, e mesmo assim eu fui negada de ser atendida, voltei e não adiantou. Ele está até hoje, já fez 6 anos e ainda não foi chamado para voltar. Então, e além disso, você ainda pode ser negado, tá? Você fica na fila, fica lá em espera. E nessa espera, às vezes, demora meses. E quando sai o resultado é negado. Volte ao médico e refaça uma outra avaliação. E isso é muito revoltante, é muito frustrante. Você fica triste, você fica indignada e você não pode fazer nada, porque não depende de você, tá? Então, nessa fase, chegamos ao tópico 6, que é correr atrás de tudo que é possível. E a gente correu atrás de médico, foi correr atrás do SUS, fomos negados, fomos feitos de bobo, porque tivemos que refazer, voltar para a fila do zero. E então chegamos ao ponto de, olha, não vamos ficar dependendo disso, não.
e a gente vai se apertar e fazer o plano de saúde. Que a gente não tinha plano de saúde, meu marido é autônomo e eu trabalhei, mas eu tive que sair do trabalho por conta de criar o meu filho. Outro vídeo eu explico melhor como foi, o porquê que eu saí do meu emprego, tá? Mas foi necessário. Foi necessário, não me arrependo, tá? Mas hoje vamos falar mais sobre o autismo em diante. Depois eu falo do passado. Aí, então, corremos atrás do plano de saúde, o mais barato, que cobria pelo menos os exames de sangue, exames de consultas, né? Consultas de terapia, fonoaudióloga, terapia ocupacional, raio-x, exame de sangue, tudo aí só não cobre internações. Então, se acontecesse de quebrar uma perna, de precisar ficar internado, a gente ia correr pra UPA, né, pro SUS, porque não cobre, mas o que a gente tava em foco mais era pelo menos ter um médico, ter um laudo, ter um neuro, né, e caso ele passasse os exames, caso ele passasse terapias, a gente poderia correr atrás. E mesmo assim, a gente fazendo esse plano, ele não é um plano de saúde, ele é um plano de desconto, tá? No caso, indo aí no particular, a gente chegou a ver terapeutas que estavam cobrando R$ 80 e toda vez que você fosse, né, ter que voltar com o resultado do exame, ter que voltar a pagar mais 80, R$ 100, R$ 120 só para poder você falar com o médico, e isso era inviável. Então a gente viu um plano que cobra uma taxa baixa por mês, mas cobre toda a nossa família, eu, meu esposo, os meus filhos, mãe não, caso nossas mães de qualquer um de nós dois fosse idosa também, poderia entrar no nosso plano de saúde, que não é o caso, mas fosse necessário, poderia, tá? Então, cobrava um valor, acho que era R$ 30 para cobrir todos nós, e qualquer consulta que fosse necessária pro pediatra, pro clínico geral, pro neuro, enfim, pra fono era cobrado, acho que era 30, 35. Agora aumentou um pouquinho, é normal, né? Aumentar um pouquinho. À medida do tempo que passa vai tendo reajustes, mas faz parte. Tem planos aí que um adulto só um adulto é 250, R$ 300. Só uma pessoa. Então, no nosso caso, valeu a pena. Que foi o que a gente fez. Foi o que a gente fez na época que só tinha ele. Agora eu tenho a neném, mas na época só tinha o meu filho. E valeu a pena na época, porque a gente mesmo... e a gente ainda teve um tempo que ficou com um plano mais caro, tá? Eu não vou falar o nome, mas uma clínica conhecida, que tinha que pagar 6 meses, tá? Pra poder começar. Isso, infelizmente, faz parte dos planos de saúde do Brasil, pra poder começar a ter a carência, né? Eu acho que isso é um absurdo, que se você já está pagando pelo menos um mês, já é um valor alto o suficiente para você pelo menos começar a fazer exames por conta, né, do plano de saúde, mas não é assim que funciona. Você tem que pagar 6 meses para poder começar a cobrir. Então, mesmo você pagando, a gente pagou, acho que foi uns 4 meses, só para ele ir na um fono, fazer um raio-x, um hemograma. Acho que foi só isso. Eu nem lembro o valor, quem fica mais com essa parte de valores é o meu esposo, e também já
Já faz muito tempo, ele tinha 2 anos, né, gente? Eu não anotei isso. Não cheguei a pensar que um dia eu estaria fazendo esse vídeo aqui. Mas, enfim, quem já procurou sabe que não é fácil e não é barato. Passamos por um neuro, né? E esse neuro, de um certo lugar que é aqui mais perto de onde eu moro, ele simplesmente virou pro meu filho, olhou assim, perguntou a idade, perguntou o peso, e falou: o que que acontece? Tipo assim, o que que você quer falar e tal, desse menino aí? Eu falo: olha, médico, né, doutor, ele às vezes fica muito irritado, ele se machuca se ele tiver muito em crise, ele... Enfim, falei as coisas, né, que acontecia na época, e aí... Mas ele é muito amoroso, ele tem certos tipos de atitudes, certo tipo de coisas que eu achei diferente e achei que o senhor poderia me ajudar, né, pra ver terapia, pra fazer algo, né. Aí ele: tá bom, vou passar pra você esse exame aqui Ai, meu Deus, é um exame de cabeça. É tipo um raio-x, só que é tipo um hemograma da cabeça. Tira várias fotos do cérebro dele e passou exames de alergia e passou mais um outro exame lá de sangue, hemograma completo, pra ver se estava tudo certinho, e até aí tudo bem. O problema foi quando a gente voltou. Quando a gente voltou com esses resultados, ele simplesmente falou assim: ah, ele é agitado? Disse às vezes. Ah, ele pula das coisas? Disse sim, quando ele tá muito feliz ele pula das coisas. Ah, ele... Enfim, só perguntou coisas básicas e falou assim: você vai dar pra ele esse remédio, vai mandar manipular pra poder ele ficar calminho. E uns 3 remédios para poder ajudar no sono e na capacidade mental dele, melhorar a cabeça, né? Aí e esses aqui que você falou é o quê? Aí ele falou que era calmante. Calmante? Aí era risperidona. E tem mais um outro que eu esqueci o nome agora. Não sei se pode falar disso, mas quem sabe, né, é um remédio verde. E é caríssimo. E aí a gente conversou, né, eu e meu esposo, segurando esse papel na mão e pensando: eu vou mesmo fazer isso com ele? Eu vou mesmo cheguei a esse ponto de ter que dopá-lo? Será que mesmo que isso é o melhor pra ele? Né? E aí, enfim, no final das contas não fizemos isso, tá? Mudamos a rotina dele, vimos que tinha ainda a possibilidade, procuramos mais entender sobre rotina, sobre alimentação, né? E fora meu filho ter autismo, ele é intolerante à lactose, então também estávamos com tratamento de alergia, então foi tudo muito ao mesmo tempo. Ele teve bronquiolite e foi uma correria e muito sofrimento de dias em hospital, muito medicamento controlado, muita moxilina de remédios pesados. Ele ficou muito dodói, sério, e tipo, a gente pensando: eu vou perder ele? Será que... assim, que se não fosse Deus nos dando força, orando tanto, pedindo tanto pra que desse cura pra ele. A gente chegou a pegar Covid. Ele era bebê.
foi Deus que não deixou a gente ficar pior. A gente não chegou nem a ser internado, graças a Deus. Mas não foi fácil. Não foi fácil. Era muito medicamento. Ele passou 2 anos. A gente passou 2 anos lutando. Por ele ser curado da bronquiolite. Que virou pneumonia. A gente teve que correr com ele pro hospital pelo menos umas 5 vezes com pneumonia grave. Essa área do abdômen dele ficava funda quando ele respirava. A gente comprava remédios caros. A gente corria atrás de médico. Ficava a madrugada olhando se ele estava respirando. A gente dava bombinha pra ele. E foi muito difícil. Mas Deus deu vitória pra gente. Foi muito difícil. Mas Deus deu vitória quando a gente terminou de pagar o tratamento dele de alergia. É alergia a poeira ácaro, né? A poeira, a alergia à poeira. Ajudou muito, muito. A gente teve que pedir dinheiro emprestado, familiares, para poder bancar o tratamento. Mas deu certo. Mas deu certo. Ai. Deus é mais na nossa vida. O nome que a gente escolheu pra ele lembra muito isso. O nome dele é Natan. Natan significa o poder de Deus. E isso foi mostrado pra gente. Que o poder de Deus é maior que tudo. E ele dá a cura, ele te sustenta, ele salva, ele te tira ele te tira do fundo do poço. E ele sempre tá do nosso lado. Graças a Deus. Ele nunca nos deixou faltar. Nunca deixou faltar. E a gente conseguiu. Só conseguimos depois dele fazer 4 anos. Ele melhorou. Ele foi crescendo. Ele foi ficando com a imunidade mais forte e deu certo. Então tudo valeu a pena, tudo que a gente fez, tudo dinheiro, tudo que a gente correu atrás de médico, tudo remédio, tudo valeu a pena. Graças a Deus deu certo. Estamos aqui, graças a Deus ele já tem 6 aninhos. O máximo que acontece é ele ter uma gripe
porque é normal, mas nunca mais, nunca mais ele precisou usar bombinha, nunca mais ele precisou de remédios pesados pra poder, né, pra ele poder ficar melhor. Então tudo valeu a pena, tá? Esse choro aqui foi só de alívio, tá? De felicidade, porque já passou. E é isso. Bom, eu vou continuar de onde eu parei. Relevem essa cara agora de choro que vai ficar até o final do vídeo. Ai, meu Deus. Enfim. Gente, o tópico 7. Vamos lá. Tópico 7. Os julgamentos. Julgamentos. Vamos rapidinho, porque senão não chega o final desse vídeo. Eu coloquei aqui dizendo que essa é a pior parte. Sobre o autismo, tá? Porque a pior parte não é você descobrir. A pior parte, pra mim, né, no meu caso, foi ter que chegar a falar pras pessoas, porque não tem pra onde fugir. Todo mundo repara, esse menino é diferente. Ele fica no canto, ele fica sem falar com ninguém. Esse menino é diferente. Ele é meio esquisito, né? Pobrezinho. As outras crianças não conseguem nem brincar com ele, porque ele não corre, ele não brinca de pega-pega, ele não faz as brincadeiras de carrinho direito, ele não sabe falar o nome dos personagens pra poder brincar de historinha e tal. Então como é que ele vai interagir, de brincar com as outras crianças, se ele não é como as outras crianças, né? Qual que é o seu sorvete que mais sai aqui? Não, desse é 10, né? Aí eu preciso gastar mais 10. O que eu vou comprar aqui? O que é esse negócio? Por que é mais difícil a parte dos julgamentos? Porque as outras pessoas, no caso familiares, porque até desconhecidos, você tipo, tanto faz o que essa pessoa pensa e deixa de pensar sobre mim, sobre a minha família, porque eu vou virar as costas e eu não vou mais ver. Se eu não quiser, eu não vou mais falar com essa pessoa. Mas é difícil falar com a família, porque eles fazem parte do seu dia a dia, né? Não tem como a gente se esconder numa caverna e fingir que ninguém vai reparar, ou obrigar o seu filho a ser o que ele não é, porque isso nem vai acontecer, porque ele não vai reagir da maneira que você espera. Então ele não vai nem conseguir fingir que ele brinca, ele não vai nem conseguir entender por que ele tem que fazer essas coisas, né? Então você vai ter que uma hora ou outra falar que ele é autista e enfim.